Fala pessoal, Shalom no coração, muito bem-vindos a mais um devocional. Eu te agradeço por sua presença aqui, quero estimular a sua continuidade em começar diariamente o seu dia aqui, 7h30 da manhã, segunda a sexta, mergulhando na palavra de Deus. Hoje eu quero ler com você uma passagem que está no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 13. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 13. Quem está comigo no chat, por gentileza, coloca a referência para quem for chegando saiba qual é o texto que nós vamos tratar. Inclusive, te peço para deixar um like nesse vídeo, que é muito importante para que essa transmissão seja espalhada para mais pessoas ainda. Eu sei que às vezes é chato, né? Todo vídeo que a gente assiste, o criador de conteúdo pede um like, mas não apenas estudos mostram que esse pedido é eficaz, mas eu vejo isso diariamente, gente. Eu trabalho com redes sociais, com mídias sociais e alguns canais do YouTube que eu faço a gestão. É incrível. Por mais que tenha esse pedido, né, direto, pessoal pedindo like, mas quando alguém não pede, a quantidade é muito mais baixa, pela pessoa naturalmente esquecer. Então, eu sempre faço questão de te pedir, deixa um like no vídeo, porque vai ser bênção para alguém que vai receber essa transmissão também. Tá bom? Joel capítulo 2, versículo 13. E eu vou pedir também para você já deixar aberto aí um texto que está lá em Jeremias capítulo 29, versículo 13. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Tiago, é Joel 2:13 ou Jeremias 29:13? São os dois, tá bom? A mensagem vai ser nos dois versículos que concordam num fator muito interessante. Eu quero te explicar aqui. Olha o que diz. Joel capítulo 2, versículo 13. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza. Rasguem o coração. Voltem para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Vamos mais uma vez? Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Voltem para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Observe que nesse versículo há uma ordem do profeta, e essa ordem ela é dada em meio a uma apostasia que o povo de Israel está vivendo. O que é apostasia? É quando você se afasta de uma aliança. O original da palavra significa isso, se afastar de uma aliança. E o contexto de apostasia tem a ver com o povo de Deus deixar a aliança do Senhor. Sabe quando uma pessoa vai se afastando da fé? Essa pessoa ela está entrando numa situação de apostasia, ela vai deixando os valores da fé em Deus, os valores da palavra de Deus e começa a viver conforme sua própria vontade. Então o povo de Israel já estava vivendo em apostasia e Deus levanta o profeta Joel nesse contexto para fazer uma chamada de arrependimento para o povo. Interessante que sempre que Deus vai enviar um juízo, antes Deus abre uma janela de arrependimento, sempre. Por que Deus faz isso? Porque ele é misericordioso. Existem pais que perdem a paciência muito fácil com seus filhos e logo partem para a punição física. Mas existem pais que antes de chegarem nesse ponto da punição física ou de um castigo severo, mesmo que não envolva o toque físico, mas tirar algo da criança em forma de castigo, antes do pai fazer isso, ele dá um aviso bem firme para a criança. Ele muda a voz, ele muda a expressão do rosto, né? Às vezes ele chama o filho por um apelido e aí na hora do problema ele fala o nome completo do filho, né? Quem teve aí um pai ou uma mãe nesse sentido sabe que quando chama de determinado nome, opa, a coisa ficou séria. E aquele é tipo um último aviso para que o filho mude a sua conduta ou pare de fazer o que está fazendo, senão um juízo virá sobre ele. Agora eu te pergunto, o prazer do pai é derramar o juízo sobre o filho ou é ver o filho arrependido?
prazer do pai é ver o filho arrependido daquela conduta errada, passando a praticar o que é certo. Assim também é o nosso Deus, o nosso Pai. Então Deus ele não tem prazer em punir a gente, em derramar juízo sobre nós. Mas, Tiago, por que Deus derrama juízo? Primeiro, Deus é justo, né? Segundo, existe um valor pedagógico no juízo. É muitas vezes num contexto de juízo que nós nos voltamos a Deus. Inclusive, eu estudei certa vez o livro de Juízes e eu gosto muito das histórias que ali estão. Tem história de Sansão, tem história de Gideão, tem histórias maravilhosas ali. E o livro de Juízes traz muito esse ciclo do povo de Israel, né? O povo peca, Deus envia um juízo, o povo se arrepende e Deus restaura o povo. Aí o povo, infelizmente, volta a pecar e Deus enviava juízos, porque num contexto de juízo, o povo voltava para Deus. Então é muito melhor você ter um juízo de Deus aqui nessa terra e se reconciliar com Deus do que viver achando que está abalando, achando que está abafando e lá na eternidade o juízo ser para sempre. Então Deus, ele sempre dá essa janela de arrependimento antes do juízo. E o profeta usa essa frase muito interessante. Não rasguem a roupa em sinal de tristeza, rasguem o coração. Vamos lá. Essa expressão, para nós, não parece fazer tanto sentido. Eu não rasgo roupa quando estou triste. Provavelmente você também não rasga suas roupas e seus lençóis quando você está triste. Mas essa expressão, rasgar as roupas, diz respeito a uma atitude ritualística que os israelitas faziam, que era rasgar as suas vestes, se vestir de panos de saco e derramar cinzas sobre a cabeça, em sinal de constrição, em sinal de quebrantamento, em sinal de arrependimento por aquela conduta. Então, este era um símbolo ritualístico. Agora é interessante que o profeta fala assim, ó, dessa vez, Deus não quer que você rasgue as roupas, Deus quer que você rasgue o coração. Por que esse alerta é feito? Porque aquelas pessoas estavam praticando aquele ritual, mas não estavam entregando o coração naquele ritual. Quando você pede algo pelo correio, e ali vem o status, né? Saiu para entrega, o coração chega a errar as batidas. E chega e sai para entrega, você já fica ali desejoso, ansioso para aquele produto chegar logo. É muito ruim quando você sofre um golpe. Compra algo pela internet, a embalagem está perfeita, e quando você vai abrir a embalagem, não está dentro dela o que você tanto precisava, o que você tanto queria, aquilo que você comprou. O que é que nós fazemos? Se nós pudermos, né? Se isso a gente já tiver tomado um golpe, um prejuízo por aí. Mas a gente pode acionar meios legais ou até mesmo entrar em contato com o vendedor, falar, olha, o produto veio com defeito. Às vezes não é golpe, às vezes o produto veio com defeito, você vai devolver, vai entrar em procedimentos. Mesmo que a embalagem seja a mais bonita do mundo. Por quê? Porque você não está comprando a embalagem, você está comprando o produto. Então não adianta ser a melhor embalagem do mundo se não vier dentro dela o que você quer. Da mesma forma, Deus, ele não se encanta necessariamente com os nossos rituais. Deus, ele não se agrada da beleza estética dos nossos cultos necessariamente. Deus, ele se agrada do nosso coração. Então, quando nós cantamos uma canção com todo o nosso coração, isso agrada a Deus porque aquela canção é uma embalagem que carrega o nosso coração. Quando nós cultuamos a Deus, e aí você, por exemplo, pode trabalhar, eu conheço algumas pessoas que trabalham com arrumação de cenários, né? Vai ter um evento e você faz toda aquela arrumação estética, panos, luzes, as cores, você preparou tudo aquilo. Aí alguém passa assim e pergunta, não, mas Deus não quer isso. Claro que Deus não quer isso. Mas quando alguém coloca o seu coração nisso, Deus se agrada, entendeu? Deus recebe. Às vezes, um abrir de porta numa igreja, um sorriso para receber alguém, é instrumento de Deus para transformar a vida da pessoa. Um abraço bem dado, uma canção entoada com sinceridade de coração, por mais que a técnica não seja a mais bela possível, mas o colocar o coração naquilo faz toda a diferença. Sabe uma coisa que eu percebo?
é que cozinhar, assim como muitas outras artes, mas é interessante o cozinhar. O cozinhar com amor, ele traz profunda diferença para o sabor da comida. Sabia disso? E você já deve ter experimentado isso, seja na sua casa, com algum familiar, seja na sua própria experiência de cozinhar, ou seja num restaurante, num delivery que você compre, e você de alguma forma sente que aquela comida foi feita com amor. É claro que se eu for cozinhar uma comida assim, eu sei fazer o básico, tá, gente? Macarrão, arroz, feijão, mas se for uma coisa mais bem elaborada, não vai adiantar todo o amor do mundo se eu não souber fazer direito, né? Eu não estou dizendo isso. Mas tem gente que sabe fazer, mas não faz com amor. E você sente quando algo não é feito com amor, com paixão, e é diferente. Até o sabor da comida é diferente quando alguém cozinha com amor, quando alguém faz com dedicação. É por isso que muitas vezes, na maioria das famílias acontece isso, né? Você pergunta para a pessoa qual a sua comida preferida. Aí normalmente é a comida da mãe ou a comida da avó. Por que isso? Porque a mãe e a relação de mãe, filho, de avó para neto, é uma relação tão afetuosa que faz com que a mãe faça aquela comida com muito mais amor, com muito mais entrega do que se fizesse para outras coisas, entende? E a criança sente isso, existe afeto naquilo. Eu estou utilizando o exemplo da comida, mas poderia utilizar inúmeros outros exemplos da arte, do esporte, de performances empresariais, de projetos que nasceram no coração e tem ali as digitais emocionais da pessoa que projetou. A arquitetura também é outra área onde eu percebo muito isso. Então, a coisa em si, ela não vai fazer diferença para Deus. O que faz diferença é o quanto do nosso coração está sendo colocado ali para Deus. Entende? Então o profeta, ele vai dizer assim, ó, não adianta vocês rasgarem a roupa em sinal de tristeza se o coração de vocês está distante de Deus. É a mesma coisa você falar assim para mim, Tiago, ora por mim, que eu estou precisando me reconciliar com Deus. Mas você fala aquilo, não é de todo o coração, sabe? Talvez seja por um desencargo de consciência, porque a sua mente está pesada, está distante de Deus, aí você vai lá, pede uma oração, pede uma palavra, mas não tem aquele desejo profundo. E mesmo que eu não veja o seu coração, mesmo que as pessoas não vejam o seu coração, Deus está vendo. Então o profeta está falando justamente isso. Não rasgue não rasgue as suas roupas, rasgue o seu coração. Esse rasgar as roupas no Brasil é muito interessante, porque nós somos uma nação majoritariamente cristã, né? Tem muito mais cristãos do que ateus no Brasil. E quando eu falo cristãos, não me refiro só a evangélicos, não. Cristãos em geral, né? Cristão católico, cristão evangélico, enfim, outras vertentes. E até aqueles que não têm uma vida religiosa, por assim dizer, de alguma forma acreditam em Deus, né? E vivem ali, se perguntar, você ama Deus? A pessoa fala, não, amo a Deus, tal. Uma coisa meio que automática, mas a pessoa não tem nada contra Deus, né? Então, quando acontece algo errado conosco, o nosso rasgar as vestes, muitas vezes, é correr para a igreja, é pedir uma oração a alguém, pedir ajuda. E não tem nada de errado disso, gente. Não tem nada de errado. Mas a questão é que isso não é suficiente se o teu coração não estiver ali. Então agora vem uma outra palavra que eu quero ler com você, lá em Jeremias 29:13. Jeremias 29:13. Abre aí comigo rapidinho, você que chegou depois. Jeremias 29:13. Olha o que está escrito. Versículo, vamos do 12 e do 13. 12 e 13, Jeremias 29, 12 e 13. Olha que tá. Então me invocareis, isso aqui é Deus falando, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Preste atenção nisso aqui. O buscar, ele é para qualquer um. Qualquer pessoa pode buscar Deus. Eu posso, você pode, qualquer pessoa pode buscar Deus. Homem, mulher, adulto, criança, alto, baixo, gordo, magro, rico, pobre, branco, preto, brasileiro, estrangeiro, qualquer um. Em qualquer lugar, em qualquer situação, qualquer pessoa pode buscar Deus.
Mas o encontrar é algo reservado para aqueles que buscam de todo o coração. Está aqui escrito, gente. Não é frase de coach, não sou eu que estou tirando isso da cabeça, não. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Gente, interessante. Alguns dias atrás aqui nós falamos sobre pessoas que têm mais facilidade de buscar a Deus no momento do perrengue, no momento da dificuldade, né? E por que que isso acontece? Porque para algumas pessoas, Deus está lá na última opção da lista de ajuda que ela pode buscar. Então ela tenta resolver através de todos os meios que ela julga mais rápidos, mais práticos. Tem um problema? Aí tenta todas as formas humanas. Só que para algumas coisas, as resoluções humanas, carnais, por assim dizer, elas não servem. E quando todas as portas, todas as tentativas se esgotam, a pessoa finalmente vai buscar Deus. Por que ela encontra Deus nesse momento? Porque como ela não tem mais nenhuma saída, ela deposita todo o coração em Deus. Entende por que muitas vezes Deus tira algumas coisas de nós? Por que muitas vezes Deus fecha algumas portas de nós? Porque às vezes a nossa mentalidade ela está programada para buscar a Deus só quando as nossas estratégias falham. Então Deus não era para ser a última opção, era para ser a primeira. Mas como a gente coloca ele lá na última, aí você tem que esperar, esgotar todas. Quando você esgota todas, aí você busca a Deus meio que no desespero, né, com todo o seu coração, e aí Deus faz. Aí você pergunta, Deus, por que o Senhor não fez isso antes? Por que não tinha todo o seu coração ali? O buscar é para todos, mas o encontrar é só para aqueles que buscam de todo o coração. E esse buscar de todo o coração, gente, ele muitas vezes é algo processual nas nossas vidas. Eu quero fechar com isso aqui, porque talvez você esteja observando a sua palavra como se se eu não buscar de todo o meu coração, não vai adiantar. Calma lá, calma lá. A coisa é um processo. Você vai indo cada vez mais fundo em Deus, cada vez mais fundo em Deus, cada vez mais fundo em Deus. E isso acontece com você que tem aliança com Deus. Você que serve a Deus, você que lê a palavra, você que busca viver corretamente, você que está aqui nos devocionais todos os dias. A coisa ela vai se configurando para te estimular a buscar a Deus cada vez mais com o profundo do seu coração. Entende? Não significa que você vai buscar só numa situação de desespero, só numa situação de extrema urgência. O buscar de todo o coração, ela é uma mentalidade, tá? É uma mentalidade que nós podemos ter em tudo na nossa vida, para trabalharmos com a nossa profissão honrando o nome de Deus, para amarmos nossa família para a honra e glória de Deus, para melhorarmos nos nossos projetos, nos nossos sonhos, de acordo com a vontade de Deus. É colocar todo o nosso sentimento a serviço do Senhor em tudo o que nós pensamos, falamos e fazemos. Esse é o buscar Deus de todo o coração. E aí, voltando lá para o texto de Joel, né, ele fala: não rasgue a sua roupa, mas rasgue o seu coração. Por quê? Porque Deus é misericordioso, compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a não castigar. Nós estamos aqui vivendo, nesse texto bíblico, um cenário de apostasia. E o apóstolo Joel fala assim, quer tocar o coração de Deus? Rasga o teu coração. Quer mexer com o coração de Deus? Rasgue o seu coração. Eu não sei se você tem filhos, ou tem sobrinhos, ou tem crianças pequenas, né, no seu dia a dia, ali na sua dinâmica de vida. E é interessante que você percebe quando uma criança está fazendo algo para te agradar a fim de ganhar alguma coisa, né? Ela está querendo te conquistar ali para você dar um presente, um prêmio, um lanche, sei lá, alguma coisa. E quando você percebe quando a criança ela gosta de você. Ela te dá um presente ali para te ver feliz, por exemplo, né? Ela te dá ali, sei lá, faz um desenho, às vezes a criança faz um desenho e ela faz aquele desenho ali
Aquele desenho pode não ser uma obra artística altamente qualificada, mas tem um coração dela no desenho. Aí, por mais que o desenho seja esteticamente feio, você acha aquele gesto lindo. Por quê? Porque a criança colocou todo o coração dela ali. Aí você fica apaixonado, encantado, aí você vai presentear. Você presenteia a criança sem ela nem ter pedido nada. Né? Você quer fazer o bem para ela porque você foi conquistado. E por que você foi conquistado? Porque você percebeu que houve uma entrega verdadeira ali. O que eu quero te passar hoje é que, amados, Deus, ele sonda os nossos corações. Ele sabe se o nosso desejo por ele é sincero ou não, sabe? Eu não quero que você fique preso a uma mentalidade de performance, de fazer para ser aprovado. Não, a ideia não é essa. A ideia é trazer uma reflexão sobre um relacionamento verdadeiro, sincero e profundo com Deus. Nós precisamos voltar para esse lugar de buscar a Deus com todo o nosso coração e verificar se de fato estamos rasgando o coração ou estamos apenas rasgando as vestes. Amém, gente? Glória a Deus. Uma palavra de alerta, é uma palavra profética hoje, mas muito necessária. Eu tenho certeza que Deus falou profundamente contigo. Vamos orar? Senhor Deus, eu oro nesse momento, Pai, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a sondar o nosso coração. Meu Deus, nos ajuda, Pai. Se tem alguém aqui que se encontra fraco, que se encontra desmotivado, que se encontra espiritualmente cansado, nós te pedimos, Deus, a tua restauração, o teu toque, Pai, para que cada um de nós possa verdadeiramente entregar o nosso coração a Ti, buscar a Ti de todo o nosso coração e não apenas numa ritualística, não apenas porque alguém nos falou que devemos amar a Deus, não apenas porque a nossa família, ou os nossos amigos, ou a nossa sociedade acredita em Deus, mas nos leva, Pai, para um lugar de relacionamento verdadeiro e de relacionamento pessoal contigo, dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Deixa um like aqui nesse vídeo, que é muito importante, e principalmente comenta aqui como essa palavra falou contigo. Eu sempre leio os comentários, sou muito abençoado, não apenas pela alegria de ler os comentários, mas também por algumas observações. Eu vejo que o pessoal comenta aqui, vai mais profundo do que o devocional que foi feito na transmissão. E isso, para a honra e glória de Deus, é um motivo de muita alegria, tá bom? Então deixa seu comentário aqui e a gente se vê por aí. Shalom no coração, até a próxima, tchau, tchau.